E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Kaze, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 8. Missão das Ondas Parte 1, Time 7 vs Zabuza. 2 dias se passaram desde o teste de Sinnoh, e o time 7 estava reunido no escritório do Hokage, esperando para receber suas novas missões. Sakura e Sasuke estavam impacientes, olhando com certa desconfiança um para o outro. A atmosfera na sala era tensa, e a presença do Hokage, Hiruzen Sarutobi, não ajudava a aliviar a situação. Com a postura tranquila e as mãos entrelaçadas atrás das costas, o Hokage observava os jovens ninjas à sua frente, avaliando-os com cuidado. Vocês passaram no teste, mas, agora, vamos às missões, disse Hiruzen com um tom sereno, mas autoritário. Vocês começam com missões de rank D. Isso ajudará a aprimorar suas habilidades e confiança como uma equipe. Sakura, Sasuke, Naruto, venham até aqui. Sasuke franziu a testa, claramente desanimado com o que o Hokage estava dizendo. Missões de rank D? Ele olhou para o lado, incomodado. Eu sou um Uchiha. Por que estou fazendo missões de rank D? Isso é um insulto. O Hokage não se abalou, mas Hiruzen percebeu a frustração de Sasuke. Você está começando sua jornada como ninja, Sasuke. Nenhum ninja começa com missões complicadas. Você precisa aprender a trabalhar em equipe, algo que o teste de Sinnoh já mostrou que precisa de mais foco. Mas não posso fazer missões mais difíceis. Sasuke insistiu. Hiruzen permaneceu calmo. Talvez um pouco mais tarde. Agora, vamos começar com o básico. Ele pegou um pergaminho e o abriu na mesa. Primeiro, temos a missão de procurar o gato perdido de uma pessoa. Seu nome é Tora, e ela desapareceu em uma vila perto da floresta. É um trabalho simples, mas importante. Gato Tora? Sakura perguntou, fazendo uma careta. Sim. É uma missão de rank D simples, mas precisamos da ajuda de vocês. Vamos fazer o trabalho bem feito. Sasuke suspirou, desanimado. Isso é ridículo. O Hokage olhou para Sasuke com um olhar firme. Talvez você aprenda a lição sobre a importância de até mesmo as missões mais simples. Nenhuma missão é irrelevante. Naruto, por outro lado, não parecia tão desapontado. Ele estava mais interessado em saber se havia mais alguma coisa para fazer. Foi quando o Hokage, após olhar os papéis, fez um gesto. Bem, considerando a situação, vou dar uma missão extra para o time de vocês. Em vez de ficarem com missões de rank D o dia todo por essa semana, vou permitir que escoltem um construtor de pontes até o País das Ondas. O nome dele é Tazuna, e é uma missão de rank C. Sasuke ficou visivelmente mais animado com a ideia, embora ainda fosse um pouco cético. Isso parece mais interessante. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Um homem corpulento e de expressão arrogante entrou, esbarrando na porta. Ele usava um chapéu grande e roupas simples, mas de boa qualidade. Seu olhar era desdenhoso, e quando ele olhou para o time 7, seu olhar se fixou principalmente em Sasuke e Sakura. Então esses são os ninjas que vou ter que acompanhar. Tazuna perguntou com uma risada sarcástica. Esse time de crianças? Exceto o Chunin, claro, ele disse, dirigindo-se a Kakashi. Sasuke cerrou os punhos. Ei, não me subestime. Kakashi, sempre calmo, se interveio. Cuidado, Tazuna. Eles podem ser jovens, mas são bons. E o Naruto e Sasuke aqui são um dos ninjas mais fortes da sua faixa etária. Tazuna riu. Força não significa nada quando se está lidando com a realidade. Mas se você diz que eles são bons, quem sou eu para discordar? Hiruzen, que observava a cena com um olhar atento, se levantou e olhou para Tazuna com firmeza.
Tazuna, você está em segurança aqui na Vila da Folha. Não se esqueça disso. E com Kakashi ao seu lado, você pode ficar tranquilo. Tazuna resmungou, mas, sem mais palavras, se sentou à mesa. Ele estava claramente desconfortável com a presença dos ninjas, mas o Hokage tinha a palavra final. Algumas horas depois, o time 7 estava na entrada da vila, se preparando para a viagem. Kakashi ainda não havia chegado, e o tempo estava se arrastando. Sasuke estava impaciente, o que era comum para ele. Ele se atrasou de novo, como sempre. Sakura, que estava nervosa com a missão, tentava manter a calma. Ele disse que ia levar mais tempo para se preparar, mas isso é demais. Naruto, por sua vez, estava mais relaxado. Não se preocupem. Kakashi-sensei vai aparecer. Ele sempre aparece, mesmo que se atrase. Finalmente, 3 horas depois, Kakashi apareceu, correndo e claramente sem pressa, como sempre. Desculpem o atraso, ele disse, com um sorriso preguiçoso. Eu estava resolvendo uns pequenos detalhes. Vamos logo, então. Com um suspiro coletivo de frustração, o time se preparou para seguir viagem, agora com Tazuna já impaciente, sempre resmungando algo sobre o tempo perdido. Enquanto viajavam pela estrada, o time 7 começou a perceber uma poça de água na estrada. Kakashi, Sasuke, Sakura e Naruto estavam em alerta. De repente, 2 ninjas saltaram de dentro da água com correntes afiadíssimas. Cuidado! Kakashi gritou, mas já era tarde. Gozu e Mezu, ninjas mercenários, lançaram suas correntes afiadas diretamente em Kakashi, que, com um grito, foi atingido diretamente, as correntes se enrolando ao seu redor. O jutsu deles era implacável, e o corpo de Kakashi foi arrastado para o chão, imobilizado. Naruto, vendo que a situação estava fora de controle, não hesitou. Ele rapidamente ativou o Omnitrix, transformando-se na forma de XLR8, a forma mais veloz que ele tinha disponível. Em alta velocidade, Naruto se moveu rapidamente para cortar as correntes com uma kunai. Em seguida, deu um chute rápido nos 2 ninjas, desestabilizando-os. A velocidade de Naruto foi tamanha que os ninjas não conseguiram reagir. Gozu e Mezu ficaram momentaneamente atordoados e, com a ajuda de Kakashi, que apareceu rapidamente e selou os 2 ninjas com jutsus de selamento, a luta foi rapidamente controlada. Esses 2 estavam atrás de você, Tazuna. Kakashi perguntou, ainda segurando os 2 ninjas no chão. Tazuna, agora mais sério, balançou a cabeça. Sim. Não são os primeiros, e com certeza não serão os últimos. Esses 2 estavam trabalhando para Gato. O quê? Sasuke perguntou. Gato? Tazuna suspirou, parecendo cansado de esconder a verdade. Gato é o nome de um homem que está controlando o país das ondas. Ele não é muito diferente de um ditador. Ele tem uma força militar privada que está tentando dominar nossa vila. Ele já matou muitos dos nossos aliados. Naruto olhou para Tazuna, seu rosto expressando uma mistura de curiosidade e preocupação. Então, o que aconteceu com sua vila? Tazuna olhou para baixo, mas antes que pudesse responder, Sakura e Sasuke começaram a fazer mais perguntas. Como você pode ter tanta certeza de que isso vai dar certo? E por que contratar um time tão jovem para algo tão sério? Perguntou Sakura. Sasuke se voltou para Naruto, observando o Omnitrix em seu pulso. O que é aquele dispositivo? Como você consegue virar essas coisas? Tazuna olhou surpreso para Naruto, também curioso sobre o dispositivo. Isso é um tipo de jutsu? Naruto riu um pouco. É mais complexo do que um jutsu, mas eu não posso entrar em detalhes agora. Isso é uma parte da minha história que é meio complicada. Ele deu uma pausa, considerando suas palavras. Eu sou um assistente de Asmut, um cientista de outro lugar. Esse dispositivo, chamado Omnitrix, me permite usar habilidades especiais, transformando-me em diferentes séries. Mas isso é tudo o que posso dizer por enquanto. Sasuke não parecia convencido. Esse dispositivo é estranho, acho que deveria ser destruído. Sasuke, por sua vez, olhou para Naruto com uma expressão de curiosidade. Eu acho que você deveria me dar ele.
Se alguém mais forte tivesse, poderíamos derrotar o inimigo mais rápido. Naruto apenas riu nervosamente. Não é assim que funciona, Sakura. Eu sou o único que sabe como usar isso corretamente. Sasuke olhou para Naruto com um olhar desafiador, sua voz carregada de frustração. Eu já disse, Naruto, o Omnitrix deveria estar comigo. Se você não sabe usá-lo corretamente, eu sou o Uchiha, o mais forte aqui. Esse poder é algo que eu preciso para acabar com Itachi. Eu sou o único que pode usá-lo da maneira que deve ser usado. Naruto, com os punhos cerrados, respondeu com firmeza, mas sem gritar. Você não entende, Sasuke. O Omnitrix não é uma simples arma. Eu ajudei a Smoot a construí-lo, fui assistente dele durante todo o processo. Não é só sobre poder. Não é algo que você possa pegar e usar da forma que quiser. Sasuke sorriu de maneira fria, como se estivesse ouvindo algo irrelevante. E você acha que, por ter ajudado a Smoot, você tem o direito de me impedir de usá-lo? Eu sou um Uchiha, Naruto. Esse poder é meu por direito. Se você não quer me entregar, então você cria outro mais forte. Eu sei que você tem capacidade para isso. Naruto se aproximou, encarando Sasuke diretamente. Não vou criar mais nenhum, Sasuke. Isso não é sobre quem tem mais poder ou quem pode matar quem. O Omnitrix foi feito para salvar vidas, não para a vingança. Você está tão obcecado em matar Itachi que não percebe o que está fazendo. Sasuke deu uma risada curta e sarcástica. Vingança? Você realmente acha que isso é só vingança? Itachi matou o meu clã, Naruto. Ele destruiu tudo. Eu só estou tentando corrigir o que foi feito de errado. Não vejo razão para não ter esse poder. Se você realmente fosse meu amigo, me ajudaria a conseguir. Naruto, sua raiva crescendo, deu um passo à frente. Não se trata de ser seu amigo ou não, Sasuke. Se você acha que matar Itachi vai curar suas feridas, você está enganado. Eu não vou permitir que use o Omnitrix para esse fim. Você não vai transformar esse dispositivo em uma arma. Neste momento, Sakura, que estava em silêncio observando a troca de palavras, não pode mais se conter. Ela avançou para ficar ao lado de Sasuke, olhando para Naruto com frustração. Naruto, você está sendo egoísta. Você não entende o que Sasuke passou. Ele tem todo o direito de querer usar o Omnitrix para acabar com Itachi. E se você não vai ajudá-lo, então que ao menos não o impeça. Naruto ficou surpreso com a intervenção de Sakura. Sakura, você realmente acha que é isso o que ele precisa? Mais poder para alimentar a vingança dele. O Sasuke que eu conhecia não era assim. Sakura cruzou os braços, sua expressão cheia de raiva. Você não entende, Naruto. Sasuke perdeu sua família, e você está aqui tentando impedi-lo de alcançar o que ele precisa para fazer justiça. Ele não está pedindo sua permissão. Ele está exigindo que você ajude, e você se recusa a fazer isso. Sasuke, com um sorriso de satisfação, olhou para Naruto, agora tendo o apoio de Sakura. Viu, Naruto? Até ela entende. Você está se colocando no caminho daquilo que é certo. Se você não criar um novo Omnitrix para mim, eu irei fazer isso sozinho. Naruto, respirando fundo para tentar manter a calma, respondeu com um tom de voz mais baixo, mas cheio de determinação. Não vai ser assim, Sasuke. Eu não vou te dar o Omnitrix, e você não vai usá-lo para matar ninguém. O que você precisa é de ajuda, não mais poder. E se você continuar nesse caminho, vai se perder ainda mais. Sakura, visivelmente irritada com a postura de Naruto, deu um passo à frente. Você não tem direito de decidir o que Sasuke precisa, Naruto. Ele sabe o que é melhor para ele, e se ele quer o Omnitrix, ele vai consegui-lo. Você não é o único que pode tomar decisões por nós. A tensão entre Naruto e Sasuke estava mais evidente do que nunca. Sasuke, irado, não conseguia mais suportar a recusa de Naruto em entregar o Omnitrix. Você não entende, Naruto. O Omnitrix não é seu para guardar. Eu sou um Uchiha, sou o único que pode usá-lo da maneira certa. Gritou, seus olhos brilhando com raiva. Naruto se manteve firme, os punhos cerrados. Não é sobre quem é mais forte, Sasuke. Eu ajudei a construir esse dispositivo com a Smoot.
Eu sei o que ele pode fazer, e não vou deixar você usá-lo para se vingar de Itachi ou para qualquer outra coisa. Sasuke, frustrado com a insistência de Naruto, avançou. Eu preciso desse poder, Naruto. Não vou mais esperar. Se você não vai me entregar, vou pegar ele à força. Sakura, que estava ao lado de Sasuke, olhou para Naruto com uma expressão impaciente. Naruto, você não entende. O Sasuke precisa desse poder para derrotar Itachi. Você está sendo egoísta. Naruto respirou fundo, tentando manter o controle. Eu não sou egoísta, Sakura. Eu só não vou deixar o Sasuke usar esse poder para destruir tudo ao redor dele. Não é a solução. Sasuke, já farto da conversa, girou para Sakura com um olhar intenso. Você não vai me ajudar, Sakura. Esse idiota não entende que eu preciso do Omnitrix. Ele então virou-se rapidamente para Naruto, aproveitando o momento em que este olhava para Sakura e lançou-se contra ele. Você não tem escolha. Vou pegar ele, Naruto. Naruto se viu pego de surpresa pela velocidade de Sasuke, que rapidamente tentou arrancar o Omnitrix de seu braço. Sasuke, para com isso! Naruto gritou, lutando contra a força de Sasuke, mas o Uchiha estava determinado. Sasuke usou toda a sua força para tentar tirar o dispositivo à força. Me dê o Omnitrix, Naruto. Eu preciso dele para me vingar de Itachi. No meio do confronto, uma explosão de Omni-energia irrompeu do Omnitrix, fazendo com que a energia do dispositivo se descontrolasse, como uma reação automática à ameaça. A onda de energia foi tão forte que todos foram arremessados para longe. Naruto foi jogado para trás com força, caindo pesadamente no chão, e Sasuke foi lançado em direção à árvore mais próxima. Sakura, próxima de Sasuke, também foi jogada longe, caindo no chão com um baque surdo. Kakashi, que estava observando de longe, correu para o meio da confusão, mas ainda foi atingido pela onda de choque, caindo de joelhos antes de conseguir se recompor. A poeira levantada pela explosão obscureceu o campo, e o Omnitrix continuava emitindo uma luz intensa, como se tivesse se defendido da ameaça. Kakashi, ainda atordoado, rapidamente levantou-se e se aproximou dos jovens ninjas, os repreendendo com uma expressão severa. Isso é o que acontece quando deixam a raiva e a obsessão tomarem conta de vocês. Kakashi gritou, sua voz firme. Sasuke, você está cego pela vingança. E você, Sakura, não deveria ser cúmplice dessa obsessão. Isso não é sobre poder, não é sobre o Omnitrix, é sobre controlar suas emoções e agirem como uma equipe. Sasuke, com a raiva estampada em seu rosto, ainda estava respirando pesadamente, mas não disse nada, apenas encarando Kakashi. Sakura, por outro lado, parecia abalada pelas palavras do sensei, mas ainda estava ao lado de Sasuke, claramente dividida entre o que sabia ser certo e seu desejo de apoiar seu amigo. Naruto, se levantando com dificuldade, olhou para Kakashi e então para Sasuke, seu olhar determinado. Eu não vou deixar você usar o Omnitrix assim, Sasuke. Não importa o quanto você insista. Não é o que você pensa que é. E isso não vai resolver sua dor. Kakashi olhou para seus alunos, com uma expressão exausta, mas ainda cheia de autoridade. Vocês dois são fortes, mas a raiva e a obsessão só vão atrapalhar vocês. Sasuke, você precisa entender que o poder não resolve tudo. E Sakura, você precisa parar de apoiar esse tipo de comportamento. Se não conseguirem controlar suas emoções, nada vai ser conquistado. Tazuna, que assistia de longe, aproximou-se, agora com um semblante sério. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas se continuarem brigando, vão acabar prejudicando a missão inteira. Se vocês não conseguirem resolver isso, será impossível lutar juntos. Kakashi olhou para todos eles, com um suspiro. A missão, por enquanto, é mais importante. Deixem essa disputa de lado. Vamos fazer isso juntos, como uma equipe. Ou vão continuar brigando enquanto o mundo à nossa volta desmorona? O silêncio pairou no ar. Sasuke olhou para Naruto com raiva, mas por um momento, parecia refletir sobre as palavras de Kakashi. Sakura, que ainda parecia tensa, olhou para os dois meninos, sem saber o que fazer.
O Omnitrix, em seu braço, ainda brilhava intensamente, um símbolo de poder que, naquele momento, parecia causar mais danos do que ajudar. Kakashi então se virou para a missão. Agora, vamos focar no que realmente importa. O resto podemos resolver mais tarde. A missão do time 7 estava longe de ser concluída, e o clima tenso entre Naruto e Sasuke não mostrava sinais de melhorar. Caminhavam pela trilha, e apesar da aparente calmaria da floresta, a tensão era palpável. Sakura, quieta, sentia o peso das palavras não ditas entre os dois meninos. Mas em seu coração, ela ainda se mantinha ao lado de Sasuke, defendendo-o a todo custo, acreditando que, de alguma forma, ele estava certo, ou pelo menos, merecia sua compreensão. Ela tentava desviar o olhar para o Omnitrix no braço de Naruto, mas não conseguia. A relação entre eles estava claramente em frangalhos. Naruto, por outro lado, estava calado. Seu olhar estava fixo à frente, mas sua mente fervia com as palavras não ditas. Não queria mais discutir com Sasuke, mas a lembrança da tentativa de Sasuke de pegar o Omnitrix ainda o incomodava. Ele sentia que estava sendo desrespeitado, e isso pesava no fundo de seu coração. Kakashi, sempre o vigilante, estava mais à frente, seus olhos alertas a qualquer movimento. Apesar da situação tensa, ele sabia que algo mais poderia estar à espreita. Eles estavam próximos do porto, e algo no ar parecia diferente. Kakashi se preparava para o pior, como sempre fazia, mas ele não imaginava o que estava por vir. De repente, um som estranho cortou o silêncio da floresta. Todos pararam instantaneamente. Um barulho vindo de um arbusto próximo. Kakashi, sem perder tempo, fez um sinal para que todos se abaixassem, seus olhos fixos ao redor, tentando identificar a ameaça. Fiquem alertas, Kakashi murmurou, seus olhos analisando cada movimento na floresta. Naruto, Sasuke e Sakura obedeceram. Sasuke ainda estava tenso, mas se abaixou, sem tirar os olhos de Naruto. Sakura, por sua vez, parecia mais focada em manter Sasuke fora de qualquer conflito, sua lealdade a ele inabalável. Ela olhou para Naruto por um momento, mas logo desviou os olhos, temendo que qualquer coisa dita naquele momento pudesse piorar ainda mais a situação. O barulho continuava, mas agora vinha do arbusto à frente. De repente, algo saltou do arbusto, uma figura pequena correndo rapidamente em direção à trilha. Todos relaxaram um pouco, até perceberem que era apenas um coelho branco. Kakashi fez um gesto com a mão para que relaxassem, mas seus sentidos ainda estavam aguçados. Ele não confiava em nada naquele momento. Antes que alguém pudesse relaxar completamente, um som cortante de lâmina ecoou pelo ar. Uma espada gigante passou raspando pelo local onde estavam, cortando a vegetação ao redor e cravando-se profundamente em uma árvore com um estrondo alto. A lâmina era colossal e afiada, um aviso de que a ameaça era real. O time 7 levantou os olhos, todos focados no ponto de onde a lâmina havia vindo. No topo da árvore onde a espada estava cravada, uma figura imponente apareceu. Ele estava parado ali, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo. Zabuza Momoshi. A fama do demônio da névoa oculta não era um exagero. A presença de Zabuza era aterradora. Seu olhar era frio, seu sorriso sarcástico, e ele estava claramente se divertindo com a situação. Sua capa flutuava ao vento, e sua espada enorme reluzia ao sol. Zabuza Momoshi, Kakashi disse, a voz grave, mas controlada. O que você quer? Sasuke não hesitou. Ele já estava em posição de combate. Seus olhos estavam fixos em Zabuza, e uma sensação de raiva e vingança tomou conta dele. Zabuza, você está no nosso caminho. Prepare-se para lutar, disse, seu tom desafiador. Sakura, vendo a postura de Sasuke, se posicionou rapidamente ao lado dele, seu olhar firme. Isso mesmo, Sasuke. Vamos acabar com ele. Ela gritou, sua voz cheia de determinação. Naruto, que já estava se preparando para lutar, ainda sentia o peso da briga com Sasuke em seu peito. Mas o perigo imediato de Zabuza fez com que ele deixasse essas emoções de lado, por agora.
Não vamos deixar você nos parar, Zabuza. Disse com um tom firme, o Omnitrix brilhando em seu braço. Zabuza olhou para os jovens ninjas com um sorriso de desprezo, antes de falar com uma voz tranquila, mas ameaçadora. Então, esses são os famosos ninjas da Vila da Folha? Meninos cheios de atitude. Espero que estejam prontos para o que vem agora. Kakashi observava, mas sabia que Zabuza era muito mais perigoso do que parecia à primeira vista. Ele estava claramente testando o time, e não podia subestimar sua habilidade. Não subestime Zabuza. Ele não é um inimigo comum, disse Kakashi em um tom mais sério. Sasuke, com os olhos fixos em Zabuza, gritou. Eu sou um Uchiha. Não preciso de ajuda para derrotá-lo. Ele se preparava para atacar, mas Kakashi rapidamente o deteve. Sasuke. Kakashi gritou, seu tom firme. Não seja imprudente. Zabuza é muito mais forte do que você pensa. Mas Sasuke estava em fúria, seu desejo de vingança o cegando para os perigos à sua frente. Eu posso derrotá-lo sozinho. Ele retrucou. Zabuza, vendo a postura desafiadora de Sasuke, apenas sorriu, girando sua espada de maneira fluida. Bem, vamos ver o quão bons vocês realmente são, então, disse ele, sua voz cheia de diversão. Antes que o combate pudesse começar, Zabuza saltou da árvore com uma agilidade impressionante, sua espada brilhando com a energia de uma lâmina de água que ele formou instantaneamente. Ele se preparava para atacar, sua postura ameaçadora. A luta estava prestes a começar. Kakashi, vendo que não havia mais como evitar a luta, falou em um tom grave. Preparem-se. Zabuza não vai hesitar. Sakura, ainda ao lado de Sasuke, apertou os punhos com força, decidida a ajudar de qualquer forma. Vamos, Sasuke. Juntos. Mas Naruto, com o Omnitrix ainda brilhando em seu braço, sabia que esta seria uma luta difícil. Estamos juntos nisso, pessoal, ele disse, sentindo a pressão aumentar. O time 7 estava em uma situação tensa, com Zabuza Momoshi, o temido demônio da névoa, se posicionando à frente deles. O som da lâmina cortando o ar era ensurdecedor, e o ambiente ao redor parecia ter se tornado ainda mais sombrio e perigoso. Zabuza, com sua espada gigantesca, olhava fixamente para os três ninjas, observando a fragilidade de seus movimentos. Vocês são apenas crianças tentando se meter no meu caminho. Uma pena, Zabuza zombou, balançando sua espada, como se fosse a coisa mais fácil do mundo derrotá-los. Naruto, já ciente das habilidades de Zabuza, sabia que a luta não seria fácil. Ele ativou o Omnitrix em seu braço, pronto para transformar-se em qualquer ser que precisasse para enfrentar o inimigo. Sasuke, ao lado dele, estava focado, mas sua frustração com a situação estava evidente. Ele não queria que Naruto fosse quem assumisse o protagonismo da batalha. Fica atrás de mim, Naruto. Deixe o resto comigo, Sasuke disse, mais para si mesmo do que para os outros, seu olhar fixo em Zabuza, como se quisesse provar algo. Sakura, que estava ao lado de Sasuke, observou com intensidade. Ela sentia que, de alguma forma, se Sasuke fosse o centro da luta, ele ganharia respeito e força. Isso mesmo, Sasuke. Mostre a ele o que você é capaz. Ela gritou, em apoio ao amigo, sem perceber que suas palavras estavam tornando a situação mais difícil. Com um movimento rápido, Sasuke avançou em direção a Zabuza, tentando usar sua Chidori, mas como ele não possuía essa técnica, ele tentou um ataque comum com sua kunai. No entanto, Zabuza facilmente o esquivou, rindo enquanto o empurrava com um golpe de sua espada. O impacto fez Sasuke cair no chão, fraco, mas não derrotado. Você acha que pode me enfrentar com isso? Seus ataques são previsíveis, Zabuza zombou, cruzando os braços. Sasuke se levantou, ainda furioso, e tentava mais uma vez atacar, mas o semblante de frustração aumentava a cada falha. Sakura, ao ver que o amigo não estava conseguindo fazer frente a Zabuza, decidiu agir. Ela não queria ficar para trás, então tentou atacar Zabuza pelas costas, com uma kunai em mãos. Porém, Zabuza rapidamente percebeu sua presença e desviou do ataque com um movimento ágil, empurrando-a para o lado com facilidade.
Você está mesmo querendo me enfrentar, garota? Zabuza falou, com um tom de deboche, enquanto Sakura tentava se recompor, claramente nervosa com a situação. Naruto, vendo o que estava acontecendo, sabia que não podia deixar a situação piorar. Ele ativou o Omnitrix mais uma vez, transformando-se em uma nova forma, um ser etéreo e fantasmático, com grande poder. Usando sua nova habilidade, ele possuía Zabuza por breves momentos, tentando controlar o corpo do inimigo. Enquanto Naruto estava no controle temporário de Zabuza, Kakashi aproveitou para se posicionar e se preparar para atacar, mas Zabuza usou sua prisão de água, criando uma esfera de água ao redor de Kakashi, prendendo completamente. Kakashi tentou se libertar, mas estava imobilizado, sem conseguir reagir. Não podemos continuar assim. Kakashi está preso. Sakura gritou, mais uma vez sentindo-se impotente. Ela olhou para Sasuke, esperando uma solução, mas ele parecia completamente obcecado pela luta. Cale-se, Sakura. Não estou precisando de sua ajuda. Sasuke gritou, completamente focado em derrotar Zabuza. Ele estava tomado pela raiva, sem perceber que estava colocando todos em perigo. Naruto, possuindo Zabuza, usou seu poder para libertar Kakashi da prisão de água. A energia fantasmática que emana de sua forma foi suficiente para desestabilizar o controle de Zabuza e libertar Kakashi, que caiu no chão com dificuldade. Vocês ainda não entenderam. Zabuza disse, tentando se recompor, mas antes que pudesse reagir, um som vindo das sombras interrompeu a luta. Um Anbu mascarado surgiu do nada, aparecendo diante deles e, em um movimento rápido, pegou Zabuza. Zabuza, nós precisamos sair daqui. Vou levá-lo para um local seguro agora. Não podemos lutar aqui, o Anbu disse, rapidamente levando Zabuza para longe antes que o time 7 pudesse reagir. Kakashi, respirando pesadamente após ser libertado, olhou para os membros do time 7 com um olhar severo. Vocês são tão imaturos. Sakura, Sasuke, o que pensaram que estavam fazendo? Colocaram todos nós em risco. Sasuke, já irritado pela falha, retrucou com raiva. Você não entende. Eu não queria que ele fosse o centro da batalha. Se você não tem coragem de usar o Omnitrix, então eu tomarei a frente. E você, Sakura? Não pode apoiar decisões como essa. A missão é mais importante do que ego ou orgulho. Kakashi continuou, sua voz mais dura agora. Sakura, visivelmente abalada, murmurou. Eu só estava tentando ajudar, eu queria que Sasuke vencesse. Naruto, com o rosto fechado, respondeu calmamente. Ajudar não significa colocar os outros em perigo. Se estamos em equipe, precisamos confiar uns nos outros. Sasuke, ainda em um estado de raiva, não respondeu. Ele estava frustrado, mas sabia que, no fundo, Kakashi tinha razão. Kakashi suspirou, sua expressão mais cansada. Precisamos focar na missão. Zabuza pode ter fugido, mas isso não significa que ele tenha desistido de matar o alvo. E mais, o que acabamos de enfrentar foi apenas o começo. O país das ondas não será fácil. O time 7 continuou a marcha, agora em silêncio. As tensões entre eles ainda estavam altas, mas a missão tinha que continuar. No horizonte, o país das ondas aguardava, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Logo após um tempo o time 7 finalmente chegou à entrada do país das ondas, mas as tensões internas entre eles ainda estavam no auge. Continua.